Bom dia, gente! Sabadão e estamos aqui mais um dia para compartilhar com vocês a próxima parte do livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. E hoje é o capítulo 6 e tem por título Alguém viu meu tempo por aí? Eu o perdi. Bem interessante, né? Essa questão do tempo. Tempo perdido não se recupera mais. É igual o sono, né? Uma vez que você perde o sono, que você tem uma noite de sono mal dormida, não tem mais como recuperar. Assim também é o nosso tempo. Então vamos lá para o capítulo de hoje. Alguém viu meu tempo por aí? Eu o perdi. Eu estava terminando uma palestra na qual mencionara alguns livros que havia lido recentemente. Ao final, um jovem me perguntou: Como você arranjou tempo para ler todos esses livros? Faz semanas que não leio nada. Estou com o tempo todo tomado. Conversamos alguns instantes sobre como é necessário exercitar disciplina para ler, e daí o assunto passou para outros aspectos da sua vida particular. Ele me falou dos sentimentos de culpa que tinha em relação às práticas espirituais. Quase não as observava mais. Confessou também que havia muito tempo não passava com a esposa momentos de boa comunhão. Lamentava o fato de que ele próprio achava que seus sermões geralmente estavam abaixo da crítica. E ao fim de nossa conversa, ele admitiu que o fato de não conseguir nem mesmo ler um livro era apenas um indício de que o problema era mais amplo. Para ser sincero, disse ele, sou totalmente desorganizado. Não estou realizando nada que vale a pena. Tenho certeza que ninguém quer chegar ao fim da vida e, ao olhar para trás, sentir um profundo pesar por ter deixado de realizar coisas que poderia ter realizado. E para evitar que isso aconteça, precisamos aprender a manejar o tempo que Deus coloca em nossas mãos. A primeira coisa que precisamos fazer é proceder a um rigoroso autoexame da forma como habitualmente empregamos nosso tempo. Somos desorganizados ou não? Vamos examinar aqui algumas características de uma pessoa sem organização. Alguns desses sintomas mencionados podem parecer ridículos e até insignificantes, mas de um modo geral são partes de um quadro maior onde tudo se encaixa. Eis alguns exemplos desses sintomas. Uma das evidências de que estamos caminhando para a desorganização é o fato de nossa escrivania ficar com a aparência de estar entulhada. Podemos dizer o mesmo com relação à cômoda. Aliás, quase todas as superfícies horizontais que se acham ao nosso alcance ficam cheias de papéis, recados não atendidos, serviços por terminar. Até vejo algumas esposas dizendo: Olha aqui, leia isso. Parece que esse escritor passou em sua sala um dia desses e viu sua mesa. Mas o que para uns é a escrivania, para outros é a mesa da cozinha, a bancada de trabalho, uma oficina no porão, etc. A mesma observação se aplica a todas essas coisas. Outro sintoma de desorganização também pode ser as condições em que se encontra o carro. Deixamos que fique sujo por dentro e por fora. Esquecemos de fazer a manutenção e revisão regulares e acabamos descobrindo que está passando da hora de trocar um pneu careca ou de pagar o seguro. Ainda outro sintoma de desorganização é o fato de que quando deixamos que ela nos domine, começamos a sentir um declínio em nossa imagem pessoal. Reconhecemos que estamos relaxando quando vemos uma porção de compromissos que esquecemos de cumprir, telefonemas que esquecemos de dar e serviços ou tarefas que não completamos dentro da data prevista. Então começamos a faltar a compromissos e a dar desculpas esfarrapadas. Sabemos que somos desorganizados quando tendemos a investir nossa energia em tarefas improdutivas.
Nós nos ocupamos de pequenos serviços aborrecidos só para dizer que fizemos alguma coisa. Tornamo-nos propensos a procrastinar, a devanear para evitar decisões que precisam ser tomadas. E assim a desorganização passa a afetar nossa disposição de trabalhar metodicamente e de fazer um serviço bem feito. As pessoas desorganizadas sentem que seu trabalho é de baixa qualidade. Há pouco que conseguem realizar não lhes agrada e têm muita dificuldade em aceitar elogios de outros. Bem lá no fundo, sabem que o serviço realizado é de segunda categoria. As pessoas desorganizadas raramente mantêm bom nível de comunhão com Deus. É verdade que elas têm intenção de buscar uma melhor comunhão, mas nunca conseguem estabelecer uma comunhão firme. E não é preciso que se lhes diga que têm de separar um momento para estudar ou meditar, para interceder ou para louvar a Deus. Já sabem disso muito bem, simplesmente não o estão praticando. Desculpam-se dizendo que não têm tempo, mas bem lá no fundo sabem que o problema é mais uma questão de desorganização e falta de força de vontade do que qualquer outra coisa. Quando estamos levando uma vida desorganizada, nosso relacionamento com os familiares logo o revela. Passamos vários dias sem ter uma conversa séria ou mais profunda com os filhos. Temos contato com a esposa, mas nossa conversa é muito superficial, sem abrir o coração, sem palavras de conforto e aprovação. Às vezes, tornamo-nos irritadiços, reagindo negativamente às tentativas dela de chamar nossa atenção para tarefas que não realizamos ou para as falhas que cometemos em relação a compromissos com outros. Alguém se identificando aí? A gente acha que desorganização é só uma coisa grandiosa. Não, a desorganização ela aparece nos pequenos detalhes, né, do nosso cotidiano. A verdade é que, quando somos desorganizados nessa questão do controle do tempo, não gostamos de nós mesmos, nem do serviço que fazemos, nem de outras coisas que fazemos parte do nosso mundo. E isso cria uma mentalidade destrutiva, muito difícil de ser modificada. Precisamos dar um jeito de eliminar esse horrível hábito da desorganização, senão nosso mundo interior logo entra numa desordem total. Temos que tomar a deliberação de assumir o controle do nosso tempo. O princípio básico de qualquer organização de tempo é bem simples. O emprego do tempo tem que ser planejado. A maior parte das pessoas aprende isso com relação ao seu dinheiro. Assim que descobrimos que dificilmente temos dinheiro para comprar tudo o que desejamos, achamos que o mais sensato é sentar e pensar bem sobre nossas prioridades financeiras. No caso do dinheiro, as prioridades são óbvias. Como eu e minha esposa adotamos o plano de mordomia cristã estabelecido por Deus, nossa primeira preocupação é tirar as ofertas. Em seguida, vêm as despesas fixas da casa, alimentação, prestação da casa, contas de água, luz, telefone, livros. Tanto eu como minha esposa achamos que os livros são uma despesa obrigatória. E assim por diante. Para elas, separamos quantias certas, segundo nossa estimativa. Só depois de separarmos essas quantias para as necessidades da família, é que nos arriscamos a pensar no nosso gosto pessoal. Quero dizer, a pensar em coisas que representam mais um desejo nosso do que uma necessidade. Aqui é que entra, por exemplo, jantar fora num restaurante que apreciamos, ou comprar um eletrodoméstico para facilitar nossa vida, ou então um belo casaco para o inverno. Quem não aprende a fazer distinção entre as despesas fixas do seu orçamento e as que atendem ao gosto pessoal, termina fazendo dívidas, que é a própria desorganização no plano das finanças. Isso aqui é muito importante, né? Enquanto a gente não tiver mais do que o suficiente, né, para a gente viver, a gente precisa ter essa organização financeira. Isso é muito sério. Quantas vezes eu já presenciei, né, famílias em que, principalmente se a pessoa ela ganha dinheiro assim durante o mês de serviços,
não aquele salário no final do mês. Aí conforme vai entrando, vai gastando. Ah, vou comprar uma coisa aqui, vou comprar uma coisa ali. Aí quando chega no final do mês que tem que pagar água, luz, as despesas fixas, não tem dinheiro. Isso tudo é falta de organização, né? Então isso é muito importante, porque muitas vezes acaba ficando sem o necessário para suprir alguns desejos. E o desejo dá e passa. Agora, a necessidade, o próprio nome diz, são necessidades, né? Precisam ser atendidas. Quem não aprender a fazer distinção entre as despesas fixas do seu orçamento e as que atendem ao gosto pessoal, termina fazendo dívidas, que é a própria desorganização no plano das finanças. Quando o dinheiro é limitado, somos obrigados a planejar. E quando o tempo é limitado, o mesmo princípio deve ser aplicado. A pessoa desorganizada deve procurar ver as coisas pela perspectiva do planejamento. E isso significa fazer a distinção entre o que é obrigatório e o que é de gosto pessoal, entre o que se deve fazer e o que se gosta de fazer. É o que eu acabei de falar, né? Lendo a Bíblia, fico muito impressionado com a vida e a obra de Jesus, que nos fornece muitas lições práticas sobre organização. O retrato dele, que os 4 autores dos evangelhos nos dão, é o de uma pessoa sob constantes pressões, rodeado tanto por amigos como por inimigos. Cada palavra que dizia era vigiada, cada ato era analisado, cada gesto era comentado. Praticamente ele não gozava nenhuma privacidade. Às vezes tento imaginar como Jesus agiria se vivesse hoje em dia. Será que preferiria viajar de avião em vez de ir a pé? Como ele administraria a complexa gama de atividades e relacionamentos que podemos manter hoje devido aos avanços da tecnologia? Como ele se enquadraria nesse mundo onde qualquer palavra que se diga pode percorrer o planeta todo em questão de segundos e se tornar manchete de jornais no mesmo dia? Embora o mundo em que ele viveu fosse bem menor que o nosso, parece que ele conviveu com as mesmas intromissões e exigências que conhecemos hoje. Mas estudando sua vida, ficamos com a impressão de que ele nunca teve que se apressar, nunca teve que ficar esperto para não errar, nunca foi pego de surpresa em situação nenhuma. Não apenas se mostrou hábil no manejo do tempo que passava em público, sem o auxílio de uma secretária para anotar compromissos, como também conseguiu separar bons momentos para ficar a sós em oração e meditação, e para estar na companhia daqueles que reuniu ao seu redor como discípulos. E isso só foi possível porque tinha perfeito controle do seu tempo. Aí você pode dizer, mas Jesus era Deus. Ele era Deus, mas ele era 100% homem. Ele se desfez da sua capacidade divina nesse período que ele esteve aqui. Então ele era humano, completamente humano, por opção, para que ele pudesse viver, sentir e saber como que nós seres humanos vivemos e sentimos. A primeira coisa que me chamou a atenção é que ele sabia claramente qual era a sua missão. Ele tinha uma tarefa básica para realizar e aplicava o tempo em função dos interesses dela. Isso está muito claro na última viagem que fez para Jerusalém, onde seria crucificado, quando ele se aproximava de Jericó. Escreve Lucas no capítulo 18. Ouviu a voz estridente de um cego e parou para a consternação de seus amigos e inimigos. Eles se irritaram com o fato de Jesus não levar em conta que ainda estavam umas 6 ou 7 horas distantes de Jerusalém e que eles gostariam de chegar lá em tempo para realizar o objetivo deles, a celebração da Páscoa. E naturalmente eles tinham certa razão, se é que o objetivo de Jesus fosse apenas chegar à cidade a tempo para a celebração de uma festa religiosa. Mas como percebemos logo, a principal missão dele não era essa. Para ele, era mais importante cuidar das pessoas que sofriam, como aquele cego, tão importante que ele investia nisso o seu tempo. Pouco depois desse primeiro encontro, Jesus fez outra parada. Dessa vez, ele se deteve embaixo de uma árvore para chamar Zaqueu,
um conhecido cobrador de impostos. A ideia do Senhor era reunir-se com ele em sua casa para terem uma conversa. E mais uma vez a multidão que o acompanhava se alterou. Primeiro, porque novamente ele interrompia a viagem para Jerusalém, e segundo, por causa da reputação de Zaqueu. Do ponto de vista deles, Jesus estava desperdiçando seu tempo. Pela perspectiva de Cristo, porém, ele estava empregando muito bem o seu tempo, pois aquele ato estava em plena consonância com sua missão. Aqui entra a questão das distrações. São distrações ou são necessidades, né? De alterar talvez o caminho que estamos fazendo ou parar um pouco. Lucas registra as palavras com que Jesus define sua posição aí. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Os discípulos tiveram muita dificuldade para entender isso. E Jesus teve que explicar-lhes diversas vezes os pontos específicos da sua missão. Enquanto eles não compreenderam o significado dessa missão, não conseguiram entender que critério usava para deliberar sobre suas ações e sobre a aplicação do seu tempo. Um segundo fato que vemos na vida de Jesus com relação ao modo como empregava o tempo era que ele tinha consciência de suas limitações. Ao descer à terra como Filho de Deus encarnado, ele deixou de lado algumas de suas prerrogativas como príncipes dos céus e aceitou viver dentro das limitações humanas durante aquele período de tempo para que pudesse se identificar totalmente conosco. Ele sofria as mesmas limitações que nós, mas soube encará-las e superá-las, como nós devemos fazer. Por outro lado, não podemos deixar de levar em conta o fato de que Jesus sempre tinha tempo para estar a sós com o Pai, antes das decisões e atos mais importantes do seu ministério. Temos que considerar também os 30 anos que ele praticamente passou em silêncio antes de iniciar seu ministério público. Somente quando podemos conversar com ele na eternidade é que entenderemos plenamente a importância dessas 3 décadas. Mas podemos deduzir que foi um proveitoso período de preparação. E é interessante notar que ele passou 30 anos de relativa obscuridade e privacidade, a fim de preparar-se para 3 anos de atividade muito importante. Aqui a gente aprende, né, a importância da gente ter um tempo de preparação. Assim, não devemos nos surpreender ao saber que Moisés passou 40 anos no deserto antes de ter seu confronto com o faraó. Paulo também passou um longo período no deserto ouvindo a Deus, para depois assumir sua posição de apóstolo. E esse tipo de experiência não é muito incomum. Jesus conhecia bem as suas limitações, embora isso possa parecer estranho. Ele tinha consciência de um fato que nós, às vezes, esquecemos por conveniência. Temos que distribuir corretamente nosso tempo com a finalidade de acumularmos força interior e capacidade de decisão, para compensar nossas fraquezas em meio às batalhas espirituais. Jesus reservava esses momentos para estar a sós porque sabia de suas limitações, e as pessoas tinham muita dificuldade em entender isso, até mesmo as que eram mais íntimas. Mas o Senhor tinha ainda um terceiro elemento muito importante na distribuição do seu tempo. Separava momentos para instruir os 12 apóstolos. Apesar de ter milhões de pessoas para atender, Jesus passou a maior parte do seu tempo na companhia daqueles poucos homens simples. Talvez já tenhamos sido tentados mais de uma vez a indagar por que Jesus passou tanto tempo valioso com aqueles homens de mente simples, quando poderia ter falado a intelectuais que poderiam ter apreciado mais seu grande conhecimento teológico. Mas o fato é que ele sabia o que era verdadeiramente importante, quais eram suas prioridades, e devemos aplicar o tempo ao que tem prioridade. Por essas razões, Jesus nunca se viu em aperto, por causa de tempo. Como tinha perfeita consciência de sua missão, como estava sempre espiritualmente alerta em decorrência dos momentos de comunhão com o Pai,
E como sabia bem quem eram as pessoas que iriam continuar sua missão depois que subisse aos céus, nunca tinha dificuldades em recusar com firmeza convites ou solicitações que a nós talvez parecessem perfeitamente aceitáveis e corretos. Olha só, até Jesus dispensava um convite. Até Jesus falava não. E por que nós temos tanta dificuldade em falar não, né? Essa dificuldade em não sermos aprovados, em não magoar as pessoas, em não dizer não para as pessoas. Gente, olha o exemplo de Jesus. Ele recusava, aqui ó, solicitações de convites. Meu Deus. A gente precisa aprender a dizer não quando o nosso interior não quer. E dizer sim para nós primeiro, né? Por que eu tenho receio em magoar o outro e não tenho receio em magoar a mim mesmo? Que muitas vezes eu aceito um convite contra a vontade, eu falo um sim contra a minha vontade. Até Jesus falava não para as pessoas. Houve uma época em minha vida em que o estudo que fazia da vida de Jesus levou-me a desejar profundamente essa capacidade. Queria saber tomar decisões corretas sobre a aplicação do meu tempo e acabar com aquela correria frenética do dia a dia, em que se está sempre tentando alcançar as horas. Será que conseguiria? Do jeito que ia? Não. O jovem que veio falar comigo após a palestra ficou muito interessado. Sugeri-lhe que voltássemos a conversar algum outro dia. Talvez eu pudesse passar-lhe algumas medidas práticas que aprendera, mas teria que ser muito sincero com ele. A maior parte delas eu aprendera apanhando. E é apanhando mesmo. Vou contar algo aqui para vocês que está acontecendo comigo e com mais algumas mulheres. Nós estamos numa mentoria com a Letícia, que é a nossa parceira terapeuta lá na Clínica das Terapeutas. E a Letícia, ela é mentora. E ela tem uma... como que fala? Uma mentoria justamente sobre isso. Sobre procrastinação, sobre conciliar o tempo, né? Fazer as coisas, né, de acordo com o que deve ser feito. E a gente tá, nesses primeiros dias do ano, fazendo as metas para esse ano. E eu estava ontem fazendo as minhas ali. E teve uma hora que eu mandei mensagem para ela. Falei, meu Deus, isso dá muito trabalho. Gente, e dá muito trabalho mesmo. Mas é aquilo que ela, né, fala. Vai dar um trabalho enorme agora. Mas é só agora. Depois é só seguir esse planejamento, essa meta, né? Porque ali a gente tem que colocar dia a dia o que nós vamos fazer, quais são as nossas prioridades, o que a gente quer alcançar lá na frente, e eu preciso começar hoje para chegar lá na frente, né? Então, assim, não é fácil, né? Mas é possível. E quando a gente não consegue sozinho, não tem problema em pedir ajuda, né? Igual a gente se reuniu nessa mentoria aí que a Letícia está nos passando, justamente por causa dessa dificuldade que a gente tem, né? Dessa questão do tempo, do planejamento, de fazer o que tem que ser feito, porque é tanta coisa, é tanto barulho, né? Tantas interrupções durante o dia, que quando vê, passa. Um dos meus objetivos é ler um livro por mês. E ali eu tive que colocar, né, de acordo com o que ela solicitou, quantas páginas eu vou ler, que eu preciso ler todos os dias, para chegar no fim do mês com o livro completo lido. Não é fácil fazer isso, mas eu tenho certeza que depois que tiver tudo pronto, vai vir aquela sensação, ufa, dever cumprido, agora é só seguir o script, né? E isso é muito importante, é muito interessante. Então, gente, era esse o assunto de hoje, né, sobre o tempo. Vou deixar o questionário embaixo aqui na descrição. É bem interessante o questionamento de hoje, também traz, né, uma reflexão para a gente saber como que tá a nossa
a nossa distribuição aí, né, do nosso tempo. E amanhã a gente tá de volta, né? Mesmo no domingo, a gente vai pro próximo capítulo, que vai ser Recuperando o Tempo Perdido. Então, que tenham todos um ótimo sábado, né? Deus abençoe vocês e até amanhã.